E olha só, agora à noite, antes de nós orarmos, eu quero trazer a reflexão na palavra e quero convidar você então para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ler o verso 23. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, vamos começar lendo o versículo 23, e aí eu quero pedir uma coisa para você, deixa a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos viajar um pouquinho aqui no capítulo 8, 9 e 10 de 1 aos Coríntios, tá bom? Então deixa a sua Bíblia aberta e nós vamos começar aí nesse texto. A palavra de Deus, ela diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. O que eu quero conversar um pouquinho hoje à noite com os irmãos é sobre o seguinte tema: os cristãos podem pular carnaval? Cadê a galera da igreja? Vamos anotar os nomes, aí a gente vai ver onde é que estava o pessoal. Cadê? Tem um monte de banco vazio aqui, cadê a galera da igreja? Pode? Não, eles não estão pulando, eu acho, né? Eu acho, amém, irmãos? Vamos torcer, né, pastor Osvaldir? Né? Estão viajando, os irmãos. De fato, tem muitos irmãos viajando, né? Mas os cristãos, eles podem pular carnaval? Eu queria trabalhar um pouco esse tema porque é um tema controverso. Existem várias opiniões a respeito desse tema, muitos dão as suas opiniões, assim, cristãos dão suas opiniões, uns acham que não pode, outros acham que pode pular, enfim, né? E eu queria conversar com os irmãos sobre isso. E essa é uma boa pergunta, irmãos, não é uma pergunta bobinha, não é uma questão bobinha, se o cristão pode ou não pular carnaval. Ela de fato é uma questão importante. Sabe por quê, irmãos? Porque essa questão toca uma questão mais profunda da nossa fé, que é a questão da liberdade cristã. Essa questão daquilo que o crente pode ou não pode fazer, e carnaval é uma coisa, mas existe sempre essa discussão: o crente pode isso, o crente pode aquilo, pode, não pode, né? Mas essas questões, elas não são bobinhas, porque elas tocam na questão mais profunda da nossa liberdade em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Jesus nos libertou para a gente fazer o que a gente quiser. A gente pode fazer o que dá na nossa telha, como diz o pessoal por aí. Nós estamos livres para fazer, enfim. E aí, então essa questão toca na questão da liberdade. Quais são os limites da nossa liberdade em Cristo Jesus? A nossa liberdade tem limites? Será que tem? A gente pode fazer o que a gente quer? E é por isso que essa questão é importante, porque ela toca, então, na questão da liberdade. Essa questão, meus irmãos, ela é tão séria, das coisas que o crente pode ou não pode fazer, elas são tão sérias que o Novo Testamento trata muito sobre isso. Vários capítulos do Novo Testamento são dedicados para trabalhar a questão da nossa liberdade em Cristo Jesus e os limites da nossa liberdade. A carta aos Romanos fala disso, a carta aos Gálatas fala disso, e aqui, texto que nós lemos, eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta em 1 aos Coríntios, também o apóstolo Paulo vai trabalhar a questão das nossas liberdades. Aqui na carta aos Corintianos, amém, irmãos? Os corintianos, né? Na carta aos Corintianos, Paulo dedica 3 longos capítulos para responder à questão dos limites da nossa liberdade em Cristo Jesus. 3 longos capítulos, o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10, até o capítulo 11 no verso 1. Então veja, é uma questão séria, amém, irmãos? A nossa liberdade. E eu queria encorajar você, se você quer saber mais sobre orientação para você tomar decisões daquilo que é bom, saudável ou não você fazer e praticar na sua vida, leia esses 3 capítulos essa semana, amém? Leia esses 3 capítulos, quero encorajar você.
O apóstolo Paulo aqui nos dá a orientação, inspirado pelo Espírito Santo, sobre como a gente vive e lida com a nossa liberdade em Cristo Jesus. 1 Coríntios 8, 9, 10 e capítulo 11, verso 1. Esses 3 capítulos podem e com certeza nos ajudam a responder então várias questões do que a gente pode ou não pode fazer, se deve ou não deve. E, por exemplo, uma das questões é: os cristãos podem pular carnaval? Né? E esses capítulos nos ajudam a nos orientar nessa questão. Por quê? Porque Paulo, nesses 3 capítulos, vai tratar de um assunto parecido com se a gente pode pular carnaval ou não. Nesses 3 capítulos, Paulo vai tratar de um problema que estava acontecendo lá na igreja dos Coríntios. Se os cristãos, eles estavam com uma dificuldade e se perguntando se os cristãos eles podiam ir aos templos pagãos da cidade de Corinto, se eles podiam ir aos templos pagãos para comer da comida sacrificada aos ídolos. É disso que Paulo está tratando aqui. Se não, veja aí no capítulo 8, 1 Coríntios 8, verso 10. E aqui ele vai, então, está tratando da comida aos ídolos, mas em 1 Coríntios 8, 10 ele fala: porque se alguém enxergar você que é um irmão, que é um cristão, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Então o apóstolo Paulo aqui está tratando, nesses 3 capítulos longos, sobre o limite da nossa liberdade, usando esse tema específico. Os cristãos lá de Corinto podiam ir para um templo pagão, sentar à mesa lá no templo pagão e comer da comida sacrificada aos ídolos? Eles podiam ou não podiam? Tinha os corintianos que achavam que podia e tinha os corintianos que achavam que não podia, e estava esse conflito na igreja lá dos coríntios, né? Então, e os princípios que Paulo trabalha aqui também servem para nós, é uma questão parecida. E nós podemos ir e frequentar, por exemplo, as festas do carnaval? Aí vai ter crente que diz que sim, vai ter crente que diz que não, enfim, e aí fica essa questão, e por isso nós precisamos buscar a orientação da palavra. 3 pontos importantes, anote aí, do contexto desses 3 capítulos, 3 pontos importantes para a gente entender as argumentações do apóstolo Paulo, e eu tenho certeza que você vai ler essa semana esses 3 capítulos, amém, irmãos? Aí para você entender quando você ler e estudar esses 3 capítulos. Primeiro ponto de contexto: a cidade de Corinto tinha muita idolatria, irmãos, mas muita idolatria. Templos pagãos idólatras. Os mais importantes eram o da deusa Afrodite e do deus Apolo. Afrodite era a deusa do amor, a deusa do sexo, a deusa da beleza, Afrodite. E Apolo era o deus das artes, o deus da luz, o deus do conhecimento, Apolo. E na cidade de Corinto, então, haviam 2 grandes templos, um dedicado a Apolo, e o maior e o mais importante deles, em cima do Morro da Cantareira. Tinha uma cantareira lá também, lá em Corinto tinha uma cantareira assim, e em cima, era chamado de Acrocorinto, em cima daquele morro tinha um imenso templo, então, da deusa Afrodite. Então eram templos grandes, luxuosos, e a cidade tinha muita idolatria. As comidas que eles disponibilizavam nesses lugares, as comidas aos ídolos, eram as de melhor qualidade, sempre. Porque os adoradores, quando eles iam levar as suas ofertas a Afrodite ou a Apolo,
eles levavam as melhores carnes, eles levavam as melhores frutas, eles levavam as melhores oferendas. Então, essas comidas eram boas lá, de boa qualidade. E essas comidas eram comercializadas. Então, nesses lugares, esses templos, eles tinham assim uma grande estrutura e tinha assim uma espécie de praça de alimentação, sabe assim, irmãos? Praça de alimentação. Por isso que Paulo fala assim: se alguém vir você sentado à mesa no templo de um ídolo, sentado lá, se servindo das comidas que eles ofereciam como oferta e culto aos seus deuses, e muito dessa comida era comercializada pelos sacerdotes e era uma grande fonte de lucro, dava muita grana, esses sacrifícios nos templos pagãos, e muita gente então ia comprar essa comida, ia comer essa comida, porque era comida de primeira qualidade, porque eles serviam coisa boa lá, né? Lá não tinha pé de galinha, lá só tinha coxinha, irmãos, assim, aquela, sabe, a coxa, o peito, a carne, a coisa fina, eles serviam para esses deuses, né? E aí as pessoas iam lá se alimentar. E o terceiro ponto de contexto para você entender do que o apóstolo Paulo, como é que o apóstolo Paulo está orientando essas igrejas, é que o apóstolo Paulo vai dizer que essa prática da idolatria estava sempre conectada com muita promiscuidade e orgias, promiscuidade sexual e orgias, as práticas naqueles cultos. Se não, veja aí o capítulo 10, Paulo tratando do assunto, os versos 7 e 8, falando para os irmãos da igreja de Corinto, ele fala assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, falando do povo de Israel no passado, conforme está escrito. Olha a conexão agora que Paulo faz da idolatria com o quê? O povo assentou-se para o quê? Comer e levantou-se para se divertir. A Bíblia NVI traduz assim: se levantou para se entregar à farra, cair na gandaia, se fosse numa tradução na linguagem de hoje, amém, irmãos? Se levantou para cair na gandaia. Olha a conexão entre prática da idolatria e a promiscuidade, a farra, a gandaia, né? Verso 8: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Então, naqueles tempos, no mundo antigo, a idolatria, ela estava sempre muito conectada a práticas de orgia e imoralidade sexual, muito parecido também o contexto, se a gente quiser aproximar, com o contexto dos nossos carnavais. Não é verdade, irmãos? Os nossos carnavais estão muito conectados a muita promiscuidade e como Paulo fala aqui. Mas olha só, falei que o principal templo era de que deusa? Afrodite. É daí que vem a palavra afrodisíaco. O que é um afrodisíaco? Afrodisíaco é uma substância usada para estimular o apetite sexual, o afrodisíaco, porque eles usavam coisas para estimular a promiscuidade. Os estudiosos dizem que em Corinto, na Acrocorinto, nesse templo para Afrodite e também no templo de Apolo, existiam 1.000 prostitutas e prostitutos cultuais para praticarem as suas orgias com quem queria. Então veja, esse é o contexto. A gente tem que entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então não é só ir num lugar para comer uma comida. Você percebe? Você está indo para um lugar e se expondo a uma série de influências ruins. Toda essa orgia, toda essa prostituição praticada ali. Você percebe já que a coisa começa a ir além. E é muito curioso
que essa imoralidade toda, essa orgia, essa promiscuidade, uma palavra que a Bíblia usa para falar disso é fornicação. Já ouviu falar disso? O que é fornicação? É a prática dessa promiscuidade sexual. E é muito curioso, porque esta palavra, ela vem da palavra fornix. No latim, não sei se você sabe, mas os romanos falavam latim, né? E a palavra fornix no latim é uma palavra da arquitetura. Olha que coisa curiosa. Que significa, sabe o quê? Arco, abóbada, uma abóbada, um arco. É o fornix. E é daí que veio a palavra fornicação. Por quê? Porque os templos, eles tinham seus arcos e suas abóbadas. Haviam nas cidades romanas as pontes, os pilares, as estruturas eram tudo em formato de arco, na arquitetura da época. E a promiscuidade sexual, as orgias, elas aconteciam debaixo desses fornix. Desses fornix. Era debaixo desses arcos da arquitetura, dos fornix, que aconteciam as orgias. E é daí que vem, então, as orgias praticadas viraram a fornicação. Isso é tudo semântica daquele mundo, mas só para você entender esse contexto importante dessa conexão entre as idolatrias e também aquele ambiente cheio de promiscuidade. Era assim no mundo antigo. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, quando você lê essa semana, você precisa ter esses 3 contextos, esses 3 pontos de contexto em mente, quando você lê 1 Coríntios 8, 9 e 10. E é curioso, porque isso é muito parecido com o nosso contexto carnavalesco, por exemplo, onde se é incentivado a toda a carga de sensualidade e promiscuidade que a gente vê, por exemplo, sendo incentivada nos dias de carnaval. Isso é um incentivo. Então, a gente precisa entender para entender o que o apóstolo Paulo está orientando aqui sobre aquilo que o cristão pode ou não pode fazer. E da nossa liberdade. A gente pode ir no templo pagão, a gente pode ir pular carnaval, e as perguntas são parecidas. Quero destacar um ponto aqui, que nessa argumentação do apóstolo Paulo para orientar a igreja sobre esse pode e não pode, o apóstolo Paulo vai mudar a pergunta. Eu acho muito curioso isso, que o apóstolo Paulo muda a pergunta. Ele muda a questão. Porque a questão é se os cristãos podem fazer isso ou aquilo. E o apóstolo Paulo vai mudar a pergunta para dizer se certas coisas convém ou não a um cristão fazer. Paulo vai mudar do se pode para o se convém. A gente pode fazer isso, e o apóstolo Paulo vai mudar e falar assim, não, essa não é a pergunta certa. A pergunta é, isso aí convém para um cristão fazer? Alguém que nasceu de novo, alguém que segue a Jesus, alguém que diz que conhece o Evangelho. A questão não é se pode ou não pode, a questão é se isso convém ou não convém. A quem se chama carrega o nome de cristão, porque tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O texto que nós começamos lendo, vamos ler de novo? 1 Coríntios 10, 23. Paulo muda do se pode tal coisa para se tal coisa convém. 10, 23 diz assim: todas as coisas são lícitas, elas são permitidas. O que Paulo está dizendo aqui? Gente, não é crime. O que ele está dizendo para a igreja aos Coríntios ir no templo pagão não é um crime, é lícito, é legalmente aceitável,
é permitido, mas a questão não é essa, igreja. A questão é se isso que não é um crime, é lícito, é permitido, se isso daí convém a um cristão, se isso edifica, se isso vai produzir o bem do evangelho nas nossas vidas ou não. Essa é a pergunta que Paulo ele vai mudar, e a gente precisa entender esse argumento do nosso querido irmão. Eu quero aqui, eu não vou obviamente pregar, eu quero que você leia esses 3 capítulos em casa. Eu gostaria muito de encorajar, vai te edificar demais, porque Paulo diz muita coisa aqui, mas nessa noite eu quero só então destacar 2 princípios que Paulo usa para responder à questão da nossa liberdade, daquilo que a gente pode ou não pode, mas mais se algo convém ou não a nós. 2 princípios, o princípio do amor fraternal e o princípio da humildade. Preste atenção, ele vai trabalhar isso para dizer, olha, veja se ir lá no templo pagão, sentar à mesa de um ídolo e comer a comida, veja se isso convém a você que se diz um cristão ou não. E ele vai trabalhar então 2 princípios para responder a essa questão. Primeiro, o princípio do amor fraternal. O princípio do amor fraternal. Ele vai trabalhar isso no capítulo 8, tá? Todo o capítulo 8. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas vamos ler o verso 9. 1 Coríntios 8, 9. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 8, 9. Vamos ler juntos? Mas tenham cuidado para que essa liberdade... Amém, irmãos? O primeiro princípio para me guiar, se algo convém a mim como cristão fazer, ou é melhor eu evitar, é o princípio do amor fraternal. Eu tenho que me perguntar, a minha liberdade, para eu fazer algo, tudo me é lícito, é permitido, não é ilegal, não é crime, né? Mas eu tenho que me perguntar, a minha liberdade para fazer algo pode fazer mal para algum dos meus irmãos em Cristo Jesus, os meus irmãos? O uso da minha liberdade pode fazer mal para o meu próximo? Eu estou livre para fazer, não é crime, mas pode escandalizar alguém, pode fazer mal para alguns dos meus irmãos. Eu chego na roda da igreja e fico falando da minha liberdade de fazer as coisas e falo assim, eu faço mesmo, eu faço. Se tiver ali num trabalho na esquina ali, tiver R$100 no trabalho, eu pego sem problema. E eu chego e vou contando isso para as pessoas, chego nos meus irmãos na igreja e vou falando, eu faço mesmo, eu não sei o quê, eu pulo o carnaval, eu não sei o quê, eu tenho essa liberdade porque eu sou forte, porque eu sou livre. Mas a pergunta que o apóstolo Paulo então faz para a gente, e o primeiro princípio que ele trabalha é esse princípio do amor fraternal. Tenham cuidado, ele fala, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Por quê? Porque a minha liberdade de fazer algo pode induzir um irmão meu na fé, que é mais fraco, a cair em práticas pecaminosas. Às vezes não tem problema para mim, mas para um irmão, induzido por mim, ele pode ser fraco e ele pode cair em práticas pecaminosas que vão fazer muito mal para ele. Capítulo 8, verso 10, a continuação do verso 9, capítulo 8, verso 10, nós lemos antes, diz assim, porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, pulando feito um doido no bloquinho, vamos contextualizar, né?
sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas aos ídolos? Vai ser induzido então a falar assim: se o pastor Danilo faz, então está liberado, vou fazer também. E aí ele acaba caindo em práticas pecaminosas que eu, na minha consciência, às vezes não tenho problema com certas coisas, mas ele acaba caindo. E olha que coisa curiosa que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 11, eu acho muito importante o verso 11, olha o que ele diz aqui: e assim, e desse modo, por causa do conhecimento que você tem, perde-se, sublinhe na sua Bíblia, essa expressão, irmão, perde-se o irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu. Um irmão pode se perder pelo mau uso que eu faço da minha liberdade, eu estou influenciando ele, e ele vai cair em práticas, e ele pode se perder, porque eu estou usando a minha liberdade. Então, nessa questão de qual é o limite da minha liberdade e das coisas que eu posso ou não fazer, o apóstolo Paulo vai dizer assim: se você é um seguidor de Jesus, você tem que, para responder, para se orientar nas coisas que você faz e nas coisas que você evita, você tem que usar esse princípio do amor fraternal. Isso pode fazer mal para um irmão meu da igreja, um irmão meu na fé? E se a resposta for sim, isso pode induzir irmãos meus a caírem em erro e até se perderem. Se a resposta é sim, então eu não pratico, eu evito, eu digo não vou fazer. Não é porque pode ou não pode, veja, é porque se pode levar um irmão meu a cair, não convém que eu pratique essas coisas. O princípio do amor fraternal. E o segundo princípio que Paulo, então ele destaca aqui, para orientar a gente sobre o que fazer, o que não fazer, o uso da minha liberdade, além do princípio do amor fraternal, é o princípio da humildade. Preste atenção, o princípio da humildade. 1 Coríntios capítulo 10, no mesmo contexto, na mesma argumentação, verso 12, vamos ler juntos? 1 Coríntios 10, 12, vamos ler juntos? Por isso, sublinhe isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Você diz assim: sou um cristão, sou forte, não tem problema nenhum fazer um monte de coisa, eu tenho liberdade, porque eu tenho o conhecimento do Evangelho, do amor de Deus por mim, da minha segurança em Cristo. Eu tenho o conhecimento me dá segurança, me dá a liberdade para fazer um monte de coisa. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: não brinque com o perigo, não brinque com o mal. Se você pensa que você está em pé, tome cuidado para quê? Para não cair. Veja que você não caia. O princípio 1 diz para nós cuidarmos que a nossa liberdade não faça com que o irmão tropece. O princípio 2, o apóstolo Paulo diz para nós cuidarmos que a nossa liberdade não faça com que eu mesmo venha a tropeçar. Eu tenho que ser humilde, irmãos, e eu tenho que tomar cuidado, porque se eu brincar com tentação, irmãos, se eu brincar, há um risco enorme de eu cair. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. De tentação a gente não brinca, de tentação a gente foge. Por que que eu fujo da tentação? Porque Jesus, Ele já me ensinou
que a carne é o quê? A carne é fraca. E alguns diriam hoje bem cara também, né? A carne está cara, né, irmãos? Mas a carne é o quê? É fraca. Irmãos, eu não brinco porque a carne é fraca. Eu não fico me expondo a perigos. Nesse princípio da humildade, o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui 4 passos para desenvolver esse princípio. Preste atenção. Uma coisa muito importante, meus irmãos, princípio da humildade. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Por que que o apóstolo Pedro negou Jesus? Por que que o apóstolo Pedro negou Jesus? Porque ele disse: eu jamais vou negar você. Prepotente, arrogante, dizendo assim: esse pecado eu jamais vou cometer. Esse erro não tem chance comigo, porque eu sou Pedro. E ele disse para Jesus assim: esses outros Zé Mané aqui, todos podem te negar, eu jamais. Arrogante. O que aconteceu horas depois? Negou Jesus, porque o orgulho precede a queda, e é isso que o apóstolo Paulo vai desenvolver aqui, esse princípio da humildade. Ei, você que pensa que está em pé, irmão, cuidado, você tem que vigiar, você tem que tomar cuidado para você não cair, porque cair é uma possibilidade real para qualquer um de nós. Ninguém está livre de vir a tropeçar, cair e até se perder. Ninguém. Preste atenção, o apóstolo Paulo vai desenvolver 4 passos aqui. Vou correr e vou encerrar esses 4 passos do argumento da humildade. Primeiro, capítulo 8, verso 1, olha lá, capítulo 8, verso 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos o quê? Todos nós temos o quê? Conhecimento. Mas o que o conhecimento produz, irmãos? O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Conhecimento sem amor produz arrogância. É o que o apóstolo Paulo começa dizendo aqui, soberba, arrogância para esses irmãos. Você tem o conhecimento. A igreja de Corinto tinha o conhecimento. Essa igreja foi pastoreada pelo próprio apóstolo Paulo. Foi ensinada por ele. Eles tinham conhecimento. Aí quando você tem um conhecimento, o risco é que isso começa a produzir orgulho em você. Você começa a se sentir superior. Você começa a se sentir inatingível. E aí você desenvolve um sentimento, um sentimento de segurança. E aí você começa a dizer, como muitos em Corinto: não tem problema eu ir no templo do Deus pagão. Não tem problema eu ir no templo de Afrodite. Com toda aquela influência, toda aquela carga de situação, de orgias e de coisas, não tem problema, eu estou blindado, eu sou de Jesus. Carnaval? Carnaval não é nada, pastor, carnaval é só alegria, que é isso, é tudo ingênuo, é bonitinho, não tem problema. Conhecimento produz esse orgulho, ele diz. E aí vem o segundo passo que Paulo fala, preste atenção. Ele vai do capítulo 8, agora no capítulo 9. O capítulo 9, quando você lê em casa, você vai ver que ele é inteiro agora, o testemunho que Paulo dá a respeito de si mesmo, do exemplo dele. O capítulo 9 é o testemunho de Paulo. Olha o que diz o capítulo 9, verso 1. Paulo vai apresentar o currículo vitae dele aqui.
Olha o currículo vitae de Paulo, capítulo 9, verso 1. Será que eu não sou um homem livre? E aí, Paulo era livre ou não? Paulo era livre de duas maneiras. Ele era livraço, amém, irmãos? Nem sei se tem esse termo, né? Mas ele era muito livre. Ele era livre em Cristo, amém? E ele era um cidadão romano, portanto ele era livre no império. Será que eu não sou um homem livre? Diz Paulo. E aí ele diz assim: não sou apóstolo, poxa, eu sou escolhido, eu sou livre e eu sou um apóstolo, escolhido a dedo pelo próprio Jesus. Ele pergunta assim: não vi Jesus, nosso Senhor? Eu vi Jesus na estrada de Damasco, o Jesus ressuscitado em glória, foi uma visão tremenda. Eu tive experiências grandiosas com Jesus. E ele diz assim: por acaso vocês aí de Corinto não são fruto do meu trabalho no Senhor? Fui eu que plantei essa igreja, Jesus me usou grandemente para plantar este ministério. Eu sou apóstolo, eu vi Jesus, eu tive experiências tremendas, eu sou um homem livre e eu fui usado gloriosamente por Jesus. E aí ele vai falar com esse currículo, a partir do verso 2, ele vai começar a dizer sobre as liberdades que ele poderia ter e os direitos que ele poderia exigir. Com todo esse currículo, eu poderia usufruir de liberdades e eu poderia usufruir de direitos, mas eu não faço isso por várias razões. Mas olha como é que ele termina o capítulo, e é isso que me impressiona demais nesse homem. Vamos ler capítulo 9, do verso 25 ao 27, ele está terminando a sua argumentação. Esse homem com todo esse currículo, olha o que ele diz: todo atleta, em tudo se domina. Os atletas lá das Olimpíadas, aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, em tudo nos dominamos, para alcançar a coroa incorruptível, a que não perece. Verso 26, assim, desse modo, corro também eu corro assim, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. E agora preste atenção, vamos ler juntos o verso 27, olha que coisa tremenda que esse homem com esse currículo diz. Vamos ler juntos o verso 27, mas... Que coisa impressionante que esse homem fala aqui. Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. Eu vi Jesus como ninguém mais viu naquela estrada de Damasco. Jesus me usou com poder e grande glória para espalhar o ministério do reino de Deus por toda a Europa. Mas eu não brinco com o pecado. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. E aqui ele está dizendo assim: tem um monte de liberdades e de direitos que eu não uso. Por quê? Nós lemos, por quê, irmãos? Porque eu mesmo posso vir a ser desqualificado. O apóstolo Paulo, esse homem com todo esse currículo, está dizendo assim: eu sei que eu posso cair. E se o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu sei que eu posso cair, o que sobra para mim e para você? Me fala. Agora, o que eu vejo de crente arrogante hoje em dia, que ficam achando que, não, eu estou blindado, eu posso brincar com o mal,
Eu posso me expor a situações de risco e perigo e eu não caio, eu estou blindado. É igualzinho o tolo Sansão da Bíblia. Sansão foi o homem mais forte. Preste atenção nisso. Sansão, o homem mais forte da Bíblia, mas foi exatamente a sua força que tornou ele o homem mais fraco para o pecado. Porque se eu não entendo, como o apóstolo Paulo diz aqui, eu posso ter o currículo que for, ter sido usado de modo maravilhoso por Jesus, eu posso, depois de ter pregado aos outros, ser desclassificado, se eu não me cuidar, e por isso eu esmurro o meu corpo, e tenho um monte de coisas, de liberdades, que eu não me permito usufruir, porque eu sei do risco que tem. Então é assim que o apóstolo Paulo vive. E aí no 11:1, abre lá, ele encerra toda a argumentação no 11:1, dizendo para nós o quê? Vamos ler juntos? Amém, irmãos? Se esse homem, com esse currículo, não brinca, porque ele sabe que pode cair, ele está dizendo assim: eu não brinco com o mal, eu não brinco com o pecado, eu não brinco com tentação, eu não fico me expondo assim, não, porque eu sei que se eu me expor, há o risco real de eu ser desqualificado. Aí vem o terceiro passo, e eu vou encerrar. O terceiro passo nessa sua argumentação sobre o princípio da humildade. Para eu levar em conta nas decisões que eu tomo, eu tenho que ser humilde como ele, dizer assim: olha, eu não vou me aventurar. A questão não é se eu posso ou não, a questão é se convém. E eu sei se convém ou não, porque se algo me expõe, eu vou evitar, porque eu sei que eu posso o quê? Cair. Princípio da humildade. Aí o apóstolo Paulo vai para o capítulo 10. Na sua argumentação, depois você vai ler em casa, amém, irmão? Você vai ler, né? Na sua casa, capítulo 10, na sequência, ele começa a falar agora do povo de Israel, a história do povo de Israel, capítulo 10, verso 1 ao 4. Ele falou do currículo dele no capítulo 9, agora ele vai falar do currículo do povo de Israel no capítulo 10. O currículo de Israel era bom ou não? Era maravilhoso. Eita povinho abençoado, amém? Eita povinho abençoado, igual Paulo, viram coisas grandiosas. Ora, irmãos, 10:1, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, aquela nuvem que acompanhava de dia para refrescar, à noite a nuvem virava fogo para iluminar e aquecer eles no deserto, e eles passaram pelo Mar Vermelho, o maior milagre da Bíblia, aquele mar se abrindo, o povo de Israel passando, os nossos pais viram isso, verso 2, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, que era o maná, que caía do céu, pão que caía do céu. Não é tremendo, irmãos? Verso 4, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, aquela água saindo da rocha. Não é uma coisa maravilhosa? Que currículo! A pergunta é: mas caíram ou não caíram? Caíram ou não caíram? Vamos ver? Verso 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Com todo esse currículo de visitação, de milagres, de visões, de bênçãos, de coisas grandiosas, eles caíram e ficaram prostrados no deserto. Ora,
Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo diz assim: eu tenho um currículo e eu tomo cuidado porque eu sei que eu posso cair, posso ser desqualificado. Não estou imune. Eu tenho que ser humilde, porque é a arrogância que precede a queda. Aí ele fala assim: o povo de Israel, irmãos, não ignorem, eu não quero que vocês ignorem, vocês têm que lembrar, o povo de Israel tinha um currículo tremendo, caíram, e isso serve de advertência para nós, ele diz, porque a gente pode cair. Então, irmãos, o princípio da humildade. E aí? Agora eu pergunto para você, eu só coloquei os princípios, você responde: o cristão pode pular carnaval? Os cristãos podem pular carnaval? Aí o apóstolo Paulo diria assim para nós: irmãos, a questão não é se pode, tudo é permitido, mas nem tudo convém. E por que não convém? Você tem que responder. Essa minha liberdade de fazer ou não pode escandalizar irmãos meus e levar irmãos meus a tropeçarem. Eu posso ser uma influência para os meus irmãos negativa com a minha liberdade? Eu tenho que responder. E a segunda coisa, Paulo vai dizer assim: irmãos, e vocês precisam ser humildes, não brinquem de ficar se expondo ao mal. Não, é só, não tem, pastor, não, é tudo bonitinho, é só alegria, é só coisinha, coisinha tão bonitinha do Pai, aí vai, lá, é tudo bonitinho, pastor, é tudo fofinho, vá brincando. O apóstolo Paulo dá o exemplo dele. O apóstolo Paulo dá o exemplo de Israel. E diz: vá flertando, vá namorando com o perigo, irmão, se expondo a situações perigosas, de tentações, de coisas, vai deixando a coisa, vai deixando, como diz Efésios, vá dando lugar para o diabo, que o diabo não toma tudo de uma vez, ele vai, mas você vai dando, né? Hoje eu dei só 10 centímetros ali de espaço, vá brincando. Você não pode ser tão prepotente de achar que você está imune à queda. A gente tem que lembrar: eu posso cair, e por isso eu preciso tomar cuidado com as decisões que eu tomo. O princípio do amor fraternal e o princípio da humildade são princípios que regem as minhas decisões daquilo que eu vou fazer ou não, como é que eu vou usar a minha liberdade em Cristo Jesus. Amém, irmãos? No mais, o Espírito Santo diz assim: sejam imitadores do apóstolo Paulo, como ele era imitador de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar.